Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, gostaria de deixar uma reflexão e depois ler um versículo bíblico. Sabe quando você se programa para fazer alguma coisa, há meses, há dias, ou até mesmo há horas, você se programa para fazer alguma coisa e aquilo que você programou para fazer não dá certo, e aí você fica pensativo, fica frustrado, às vezes fica até triste, né? Porque não conseguiu fazer aquilo que você se programou para fazer. Mas eu gostaria de deixar um conselho para você, que em tudo que nós fazemos em nossa vida, nós temos que se programar na verdade. É bom, é até bom a gente se programar, para que as coisas possam dar certo, fluir da melhor maneira possível. Mas, além de nós se programar para fazer tal coisa, ou um projeto, seja o que for que nós se programamos para fazer, não devemos esquecer de um fator principal. É pedir para que Deus esteja presente nesse processo. Ou pedir para que Deus possa nos ajudar, mesmo a gente se programando, né? Mesmo a gente se programando com meses, com dias ou com anos, mesmo se programando, mesmo nós tendo o controle da situação, daquele projeto, daquilo que a gente quer fazer, mesmo a gente tendo o controle, mas devemos pedir para que Deus esteja presente, para que Deus possa estar presente, para que as coisas possam fluir. Embora você tenha o controle, mas não custa nada você pedir para Deus estar com você. Porque as coisas, pode acontecer alguma coisa no decorrer desse meio tempo e alguma coisa dá errado. E se alguma coisa dá errado, como você pediu ou está pedindo para Deus estar com você nesse projeto, Deus pode intervir e as coisas fluir e o seu projeto, ou aquilo que você programou a fazer, uma viagem, seja lá o que for, uma festa, seja lá o que for, você pediu para Deus estar presente, então as coisas vão fluir da melhor maneira possível. E a Bíblia vai contar a história de um noivo, que ele ia se casar, e nesse casamento dele, eu quero entender que ele se programou, porque toda pessoa que vai casar, ele se programa. Alguns se programam anos, alguns se programam meses, Tem uns são mais rápidos do que o outro por causa das condições financeiras, ou sei lá, ou alguma coisa que aconteceu e tem que casar rápido. Mas enfim, todo mundo que vai se casar, ele se programa para o casamento. E a Bíblia conta a história de um noivo com a sua noiva que se programaram. A Bíblia não fala que eles se programaram, mas como eu acabei de dizer, todo mundo que vai casar, ele tem uma programação para as coisas fluir e dar tudo certo. E esse noivo, que eu vou ler logo mais na palavra de Deus, ele nesse seu casamento, ele chamou que Jesus, ou seja, ele fez um convite para Jesus. E Jesus, foi nesse casamento. Eu gostaria até de registrar aqui onde está escrita essa palavra, que está no livro de João, capítulo 2, e o versículo 1 em diante, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E aí vem a parte que eu falei, que mesmo nós se programando para fazer alguma coisa, mas no decorrer dessa programação que nós fizemos para dar tudo certo, pode acontecer alguma contradição, alguma coisa contraditória, e não dá certo em alguma coisa, alguma situação. E aí o versículo de número 3 diz assim: E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Ou seja, a mãe de Jesus foi falar para Jesus: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Meus irmãos, essa palavra é muito interessante e ela deve ser muito aplicada em nossos dias atuais. Sempre que formos fazer alguma coisa, devemos pedir para que Jesus esteja presente conosco. Mesmo você sabendo fazer, mesmo você sabendo o caminho aonde ir e voltar, mas peça para que Jesus vá contigo. Peça para que Jesus esteja presente. E como eu disse,
esse noivo, ele se programou para esse casamento. Ele comprou tudo, né? Por mais que naquele tempo, né, as festas do noivado naquele tempo eram as festas ou seja, melhor dizendo, as festas de casamento naquele tempo demoravam uma semana. E o interessante é que em uma semana que demorava essa festa de casamento, esse noivo chamava todos os vizinhos para estar presente no casamento dele. Então ele chamou muita gente. E além de chamar todos os seus vizinhos, ele não esqueceu de chamar Jesus. Ele convidou Jesus. E a Bíblia diz que ele convidou Jesus e os discípulos de Jesus. Ele pediu para que Jesus estivesse no casamento. Aí alguém pode pensar, ou você pode até perguntar, mas será que ele convidou Jesus para que Jesus pudesse fazer um milagre? Não, ele convidou. Mas mal sabia ele que no decorrer do casamento ia faltar vinho. E o que é interessante é que naquele tempo, o vinho era a bebida principal, né, no casamento. Imagine hoje. Vamos pegar no mundo evangélico. No mundo evangélico não tem bebida alcoólica. Imagine num casamento, um noivo que se programa, convida todo mundo para o casamento, a igreja, amigos, enfim, convida um monte de pessoas. E lá no meio da festa acaba o refrigerante. A pessoa, que decepção, né? Mas esse noivo aqui, ele se programou, ele comprou vinho suficiente, só que no meio da festa acabou o vinho. Mas ainda bem que ele chamou Jesus para estar presente no seu casamento. E a Bíblia diz, eu quero encurtar a história, porque a história é muito grande, muito extensa e tem muitas tratativas nessa palavra, muitos milagres, muitas coisas que aconteceu ali. Mas o que chama a atenção é que quando acabou o vinho, a Bíblia disse que a mãe de Jesus foi falar para Jesus, porque ela sabia quem era Jesus, ela sabia que Jesus podia fazer milagre. A Bíblia diz que ela chegou até Jesus e falou, acabou o vinho. Em outras palavras, ela queria dizer, acabou o vinho, você não pode fazer um milagre? E aí a resposta de Jesus para a mãe de Jesus foi, ainda não é chegada a hora. E a Bíblia disse que no decorrer do tempo, por que Jesus falou que ainda não é chegada a hora? Porque ainda tinha um pouco de vinho em alguma taça, ou em algum litro de servir vinho naquela época, ainda tinha um pouco. Então, Jesus ele faz o milagre na última hora, quando acaba tudo, quando não tem mais jeito, quando as forças humanas se acabam, não tem recurso. É nessa hora que Jesus chega para realizar o milagre, para que o nome dele possa ser glorificado. Veja bem, se na hora que a mãe de Jesus chamasse ele e falasse, acabou o vinho, ele fosse lá e fizesse o milagre, muitas pessoas não iam ver o milagre, porque tinha pessoas que em suas taças ainda tinha vinho. Mas aí Jesus falou, por que ainda não é chegada a hora? Porque Jesus esperou, né, que acabasse o vinho por todo mundo e não tivesse mesmo. Ou seja, o que Jesus nos dá a lição nesse momento? Que muitas das vezes, meu irmão, meu querido, você tem que fazer as coisas conforme as suas forças. Você tem que esgotar todas as suas forças. E quando você esgotar todas as suas forças, que não tiver mais recurso, não tiver mais para onde ir, não tiver mais o que fazer, que você não sabe mais o que fazer, é nessa hora que Jesus vai chegar, porque ele viu que você se esforçou. Ele viu que você tentou de todas as formas resolver a situação e não conseguiu. É nessa hora que Jesus chega. Então por isso que Jesus falou para a mulher, ainda não é chegada a hora. Porque Jesus sabia que tinha vinho em algumas taças. E a Bíblia diz que Jesus foi. Até então, meu querido, o noivo nem sabia dessa situação. A Bíblia não conta. Mas eu quero entender que o noivo não estava nem preocupado. Ele nem sabia que tinha acabado o vinho. E a Bíblia diz que Jesus foi lá e multiplicou. A Bíblia conta a história que ele encheu algumas taças ou alguns baldes, vamos assim dizer, de água. E ali ele pegou e orou e transformou aquela água em vinho. E aí a festa continuou a fluir. Jesus fez um milagre na festa e o vinho não acabou, mas Jesus serviu. E o que é interessante que diz a palavra do Senhor, que quando eles transformou a água em vinho, a Bíblia disse que falou agora, vai lá e mostra para o mestre-sala, ou seja, o mestre-sala é aquele que provava o vinho, se o vinho era bom ou ruim, né? E foi mostrar para o mestre-sala. E a Bíblia disse que quando o mestre-sala provou aquele vinho, que era uma água que Jesus transformou em vinho, ele ficou abismado. E ele mandou chamar o noivo e falou assim, mas o que você fez?
Geralmente em toda festa, primeiro ele serve o vinho bom e por fim ele serve o vinho ruim. Mas você fez diferente. Você deixou o melhor para o final. Então o que quer dizer? Jesus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Então a partir de hoje, meu irmão, meu querido, o que você for fazer na sua vida, mesmo que você tenha condições de fazer, mesmo que está tudo sob controle, que você sabe fazer tudo, mas mesmo assim, peça para que Deus esteja presente com você. E se acontecer alguma contradição nesse meio tempo, igual aconteceu aqui para esse noivo que acabou o vinho no meio do casamento, como você chamou Deus, você pediu para Deus estar presente, Deus vai fazer um milagre e você não vai passar vergonha. E você não vai passar vergonha e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, meu querido, eu não sei o que você tem se programado, o que você está programando, o que você está pensando em fazer. A partir de hoje, através dessa palavra, tudo que você for fazer na sua vida, peça para que Deus esteja presente. E aí, se der alguma coisa errada, tenha certeza que Deus vai tomar o controle e as coisas vai fluir e vai dar tudo certo no nome do Senhor. Deus abençoe, tenha uma ótima semana, que essa palavra seja uma palavra de bênção para a sua vida. Compartilhe com mais alguém, alguém pode estar precisando de uma palavra igualmente essa. Entra no meu canal, se inscreve, né? Ativa o sininho, porque todo dia que eu postar uma palavra vai chegar para você de primeira mão. Então compartilhe. O meu canal é @jere_ ou @jeremias1967. Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome do Senhor.